lá! Hoje a gente vai mergulhar numa das despedidas talvez mais marcantes da história, os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. Sabe, é uma história cheia de instruções, de uma partida super dramática e, claro, de uma promessa que acabou mudando tudo. Bora entender como foi que isso tudo se desenrolou. Pois é, essa é a grande questão, né? O que de fato aconteceu ali? Os relatos, eles descrevem uma sequência de eventos bem específica, sabe? Quase como um roteiro que marcou a transição para uma era completamente nova. Então, para a gente conseguir entender essa despedida, a gente precisa voltar um pouquinho, voltar para o que aconteceu logo depois da ressurreição. Então, é importante entender que essa despedida não foi algo do tipo pá, pum, imediato. Não. Tudo começa com um período de tempo bem definido. Um tempo de preparação que foi ali arrumando o terreno para o que viria a ser o adeus final. 40. Guarda esse número. 40 dias. Foi esse o tempo que Jesus, segundo os textos, ficou com os discípulos depois de ressuscitar. É, um período super significativo, né? Que estava ali preparando todo o cenário para o que ainda ia acontecer. E olha, esses 40 dias foram cruciais. Foi um tempo para ele basicamente provar que tinha ressuscitado, né? Para consolidar tudo que ele tinha ensinado e principalmente para preparar os seguidores para a missão que eles teriam pela frente. Isso meio que transforma a partida, deixa de ser um evento repentino e vira a conclusão lógica de toda a jornada dele aqui na Terra. Certo? E aí, no finalzinho desse período, a gente chega no momento crucial. Antes de ir embora, Jesus deixa as últimas diretrizes. E é aqui que a coisa fica interessante. O que será que ele disse? E onde foi que isso tudo aconteceu? O lugar não foi qualquer um, não. O cenário é super específico e cheio de simbolismo. O Monte das Oliveiras. Pensa bem, era um lugar familiar para ele e para os discípulos, e que agora, de repente, vira o palco do último encontro deles e das palavras que iam definir a missão de todos dali para frente. E aqui está a essência da instrução. Preste atenção, não é bem um adeus, é mais um vão. Ele fala sobre receber um poder, sabe, para serem testemunhas. E não só ali em Jerusalém, mas até os confins da terra. Isso é uma visão que expande o futuro da mensagem dele de um jeito radical. E o mais interessante é que, junto com essa missão gigantesca, vem uma promessa. Uma promessa de companhia. Isso cria um contraste fascinante. Pensa só, no exato momento em que ele está anunciando que vai partir fisicamente, ele garante que vai continuar presente, de forma espiritual. Ou seja, a despedida não era, de forma alguma, um abandono. Ok, então, instruções dadas, promessa feita, agora a gente chega no clímax da história, o momento da partida, o ato físico mesmo. Vamos ver como os relatos descrevem isso, nos detalhes. A cena que é descrita é muito deliberada, solene, é quase como uma coreografia. Primeiro, ele levanta as mãos num gesto final de bênção. Depois, silêncio, ele termina de falar. E aí, na frente de todo mundo, ele começa a ser elevado. Simplesmente sobe em direção ao céu. E o ponto-chave aqui, o que não dá para esquecer, é que isso foi um evento público, testemunhado. Aquela expressão, à vista deles, é fundamental para entender tudo. Ou seja, não foi um sumiço misterioso, sabe? Foi uma subida visível. Deixou uma imagem que, com certeza, ficou marcada de forma poderosa e clara na mente de quem estava lá. Mas calma, a história não acaba aí, com Jesus desaparecendo nas nuvens. Não mesmo. Logo em seguida, acontece uma coisa surpreendente. Uma intervenção que serve para duas coisas. Primeiro, para consolar os discípulos, que deviam estar em choque, e segundo, para dar um significado totalmente novo, porque eles tinham acabado de ver. Tenta imaginar a cena. Os discípulos estão ali, parados, olhando fixo para o céu, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. E aí, do nada, duas figuras angelicais aparecem bem do lado deles. Para quê? Para redirecionar o foco, para tirar a atenção deles daquele momento e apontar para o futuro. E a mensagem deles é direta, é o ponto central. É uma promessa que, de certa forma, espelha a partida. Eles dizem com todas as letras: esse mesmo Jesus que subiu vai voltar, do mesmo jeito que vocês viram ele ir. Então, a ascensão vira o modelo para o retorno futuro dele. Um retorno que seria, então, tão visível e tão real quanto a partida. Certo, mas e o destino final dessa subida? Para onde ele foi? Bom, os textos complementam essa história, descrevendo a chegada dele no céu. E a imagem ousada é muito forte, a de se sentar à direita de Deus.
Isso é uma metáfora poderosa, né? Que fala de autoridade, de honra e que acaba consolidando todo o significado teológico desse evento. No fim das contas, a ascensão não é só um ponto final. É como uma ponte entre o passado e o futuro. A partida, que foi totalmente visível, vira garantia de que o retorno também vai ser. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Qual é o verdadeiro peso de uma promessa de retorno que é feita de um jeito tão simétrico a uma despedida?